Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Filosofando com Samir. Saúdo a todos com o sinal do Fi, esperando que todos estejam muito bem. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que contribuem para esse programa cultural: EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e a proteção do seu patrimônio. Atendemos em todo o estado com profissionalismo, fazemos contabilidade, assessoria e aconselhamento fiscal. E Rescar Veículos, com quase 2 décadas no mercado, oferece segurança e as melhores condições com financiamento direto com a loja. Em Estância Velha, servindo toda a região. Venha nos visitar. Pois muito bem, hoje nós vamos falar sobre Melício de Samos, o guerreiro. Pois muito bem, Melício de Samos foi um militar, foi um político, filósofo, poeta grego. Ele nasceu na ilha de Samos, que é no mar Egeu, em 470 a.C. Melício, como disse, foi um filósofo e ele era da escola eleática. Então, já sabem que ele era um filósofo bem ligado e a parte moral e ética amena, e provavelmente um dos discípulos de Parmênides. É bem possível que o mesmo filósofo chamado Melício de Plutarco, que o menciona, dizia que ele teria sido um comandante da frota de Samos, que derrotou os atenienses em 442 a.C. Ele foi um estadista, um comandante naval sâmio, né? Que ao longo de sua vida começou a introduzir e contribuiu muito com a filosofia, e ele produziu a influência no atomismo de outros discípulos, né, outros asseclas, como Leucipo e Demócrito. Então, tornando-se um dos continuadores da escola eleática. Ele não foi fundador, mas foi continuador, né? Os quais tenderam sempre a puxar pelas conciliações filosóficas e não provocar muito a ira através da filosofia. Então, como disse, inicialmente ele era um militar que desempenhou um papel de relevância na política grega, sendo um comandante de esquadra naval, né, que conseguiu derrotar o famoso Péricles, né? Isso, como havia dito, em 441 a.C. Praticamente essa é uma das poucas ações que se sabe dele na vida, e de forma não filosófica, né? E na parte filosófica ele atingiu o apogeu da sua existência depois das suas batalhas. Então, teoricamente, ele se aposentou, vamos dizer assim, e pela obra que ele formou e desprendeu-se, né, ele foi talvez um pouquinho mais polemista, mas não muito vamos dizer, feroz defensor das ideias de Parmênides de Eleia, né? Então, ele foi o que, diríamos assim,
um antipitagórico e, sobretudo, contra as ideias de Empédocles, que, como se sabe, havia tomado contato com doutrinas de outras escolas ocidentais. Então, ele tratou de ajustar os extremismos do eleaticismo, né, juntando um pouco da filosofia jônica. Então, ele se tornou responsável por uma sistematização dessa doutrina, além de mudar alguns pontos de vista que estabeleceu a partir do ser, né? O ser infinito, tal como infinito para ele era o tempo, ou seja, o tempo era eterno. Seu principal poema foi chamado Sobre o Ser ou Sobre a Natureza. Notem novamente o caráter da natureza, né? O qual eles conservaram até os nossos dias com 10 fragmentos muito interessantes, e não existem dados específicos nem certos com relação ao lugar da sua morte, do seu fim, devido a, principalmente, esse tempo ter se perdido e as informações terem se perdido no tempo, né? Então, como eu disse, Simplício se referiu a ele como sendo uma pessoa bastante normal para o filósofo. E o próprio Melisso defende que o ser infinito era porque ele não pode ter limites nem no tempo e nem no espaço. Veja que já estamos falando de dois paradoxos, né? O tempo e o espaço. Se o ser fosse finito, ele teria de fazer um limite como o vazio. E o vazio é um não ser. E é impossível que ele venha a ser, ou seja, limitado pelo não ser. Lembre-se daquele be or not to be, né? Então, nessa questão, ele defende também Zenão de Eleia com uma posição filosófica a partir dos pensamentos do seu mestre Parmênides, né? Filósofo esse que nós conseguimos encontrar em outro programa que já gravamos, né? Que apresenta o arqué dele como sendo o ser único, contínuo e indivisível, e indo contra a ideia do arqué como sendo múltiplo, descontínuo e divisível, que eram defendidos pelos pitagóricos, né? Então, o local de nascimento dele era, então, na Magna Grécia. Então, vejam que novamente a Grécia, como um poder absoluto, ele tinha citações de fragmentos, né, sobre o ser a partir do seu nascimento, de onde ele veio. Então, ele veio de Samos, né? Então, o fragmento 0.0, ele diz: se nada deixa eu só ver de novo aqui a minha... Se nada é o que podia ser dito dele, como se fosse algo a ser dito sobre ele. Ou seja, se eu não tenho conteúdo, eu não tenho o que falar. Esse é o fragmento 0 dele. Já o fragmento 1 diz: sempre era o que era e sempre será. Porque se foi necessário que antes de nascer nada ainda o fosse. Mas se era nada, do nada não teria podido nascer, além do nada de alguma maneira. Vamos sintetizar esse fragmento 1. Não existe o surgimento
do 0 para o 1 se não houver o nascimento do 0 para o 1. É por isso que ele começa no fragmento 0. Então, o fragmento 2 diz: agora, portanto, desde que não nasceu e é sempre como é, era e será sempre como está. E não tem nenhum começo finito, mas sim infinito. Se era nascido, aliás, ou teve um começo, porque teria que ter um começo a nascer e um momento específico para ser nascido. E o fim, porque terminaria por nascer no momento específico, para que desde então ele não tenha nenhum começo nem término, e era sempre e sempre será o mesmo, e não tem nenhum princípio finito. Não é possível, aliás, que é sempre e não seja um todo. Vamos resumir isso no fragmento 2, dizendo que se ele não existe, ele não tem condições de fazer parte tanto do tempo quanto do espaço. Aquilo que não existe não deve ser mencionado. Nós vamos para o fragmento 3, que ele diz: mas enquanto é sempre, consequentemente deve também que seja sempre infinito em tamanho. Quando se diz infinito em tamanho, para justificar esse paradoxo, é porque ele pode ser a ponta de uma agulha, assim como pode ser uma montanha. Mas ele não deixa de ser algo infinito no momento que ele surge, no momento em que ele nasce, no momento em que ele vibra. No fragmento 4 ele diz: o que tem começo e fim não é nenhum eterno e nenhum infinito. O que tem começo e fim somos nós, são as plantas que têm começo e têm fim. Então ele não é eterno e também não é infinito, ele não vai viver para sempre. Isso não quer dizer que ele não se renove, ele só quer dar uma fração antipitagórica que Pitágoras dava como tudo sendo infinito e rotineiro, né? Já no fragmento, vamos chamar de 4a, ele diz: aliás, o limite confinaria com o vazio. O que ele quer dizer que confinaria com o vazio? Porque se estiver limitado a um período de espaço e tempo, tempo e espaço, ele estaria preso em um vazio. O que nós podemos falar de um vazio? Um vazio seria o interior de uma bola que é oca, mas, por exemplo, o vazio não está dentro de uma pedra que não é oca. Vejam que isso é filosófico, né? Ele está falando do pensamento. Se não existe consistência no pensamento, ele não existe. Sendo assim, ele é finito. No fragmento 5, ele faz um complemento aos demais e disse: se não fosse um, teve limite em outro. Então, se ele não está no 0, ele está no 1. Aqui nós começamos a falar de matemática no sistema binário, 0 e 1. Se ele não está no 0, ele está no 1. Mas vejam que se ele está no 1, o 0 existiu e o 0 não é absoluto, porque entre o 0 e o 1 existe 0.1, 0.2, 0.3 e assim consecutivamente. Por isso, o sistema binário é quântico, ou seja, ele é infinitamente menor, porque eu posso ter 0,00000001 e assim, consequentemente, quanticamente falando, nós estamos falando de uma limitação
do sistema binário, que é o que corrige, que quantifica até hoje todo o sistema de computação, seja a computação quântica, seja o sistema novo que estão apresentando como intelectualmente sóbrio. Nós vamos mais adiante falar disso. Já o fragmento 6 diz: se, aliás, é infinito, tem que ser um, porque se fossem dois, os dois não poderiam ser infinitos, mas teve um limite de um para o outro. Então, o sistema binário, ele é rotativo e infinito. Ele estaria falando sobre a invariabilidade do sistema quântico principal, ao ponto de entendermos que o sistema binário pode ser 000, 111, 10001, e isso traduzido de matemática para o sistema de computação, seja ele o sistema moderno, seja o sistema antigo, ele permanece o mesmo. Traduzindo, ele se transforma em comunicação e palavras. Nós também pensamos de forma binária e dual. Tá? Então, a contradição de Melisso é a invariabilidade e a inabilidade, ou seja, a estabilidade, ou também a inalterabilidade, né? Não significando que se pode impor o que já não haja algo em movimento. Como haver algo em movimento? O movimento está entre o 0 e o 1. Ele foi o detentor do sistema binário. Então, ele entendia que existe um ciclo, onde que tudo que existe se move molecularmente, atomicamente. Por isso ele era um atomista. Então, se o que existe não se movesse, não poderia existir. Como eu disse, ponta de uma agulha, infinitamente invisível, até uma montanha, infinitamente invisível também, pois a movimentação vibratória é a base insubstituível da existência das coisas. Tudo vibra, tudo que vibra existe, e tudo que existe está vivo. O que não existe é o nada, e ele não existindo, ele não pode dar origem a coisa alguma. Ou seja, se o nada existisse, seria alguma coisa. Ou seja, se fosse alguma coisa, seria até a própria negação do ser como ser, pois se gerasse alguma coisa, só geraria uma série de nadas. E essa série de nadas seriam os zeros multiplicados por si só, que ao final ele teria um número que geraria uma porção de nadas. Ou seja, é como ter uma estrada, ou a própria estrada, e nessa estrada o ser ter a sua própria existência, sendo assim o mesmo sempre, ele, o indivíduo, atraído ou atraente, movente pelo sistema de si mesmo. É o Ouroboros, aquela cobrinha que fica mordendo na ponta da cauda, e fica em constante movimento, que é o sistema universal imóvel. Ou seja, ele está imóvel no local onde ele se encontra, como disse Melisso, mas ele não se movimenta para os lados. Ou seja, o 0 e o 1, sistema binário, é uma impossibilidade
físico-existencial. É como se eu não quisesse mais pensar e, por não querer pensar, eu penso nisso. Então, ao afirmar que o ser não depende ou não propende para nada, ele, no entanto, se propende a pensar sobre si mesmo e neste nada. Então, nós temos aí uma mente do ser que não faz escolhas, né? E não tem, como havia dito, um caminho para seguir, né? Então, indo adiante, ele não tem preferências, porque o ser ou é o que é, pois o ser sempre vai ser o ser, para sempre, porque ele está sendo o ser. E ele, sendo o ser, ele está pensando. E ao pensar, ele está matematicamente agindo como um computador do sistema binário. Então, sobre Melisso, nós temos hoje fragmentos, como eu disse, sobre a natureza e sobre o ser. Então, ele tenta se aprofundar um pouco nos padrões de Zenão, né? Que, como eu já falei uma vez, são teorias a partir de Parmênides, né? Então, ele é bastante claro e bastante rigoroso nas suas deduções e argumentos. Olha que ele sistematizou, né, o sistema que ele basicamente escreveu sobre as doutrinas e preocupações dos Eliatas, mas também ele modificou os seus pensamentos, que foram correções que acabaram tendo um peso notável na história da reflexão sobre o ser. Lembre-se de Shakespeare, be or not to be, é o ser ou não ser, eis a questão, ou estar ou não estar, eis a questão, em que Melisso, 2.500 anos atrás, já conflitava com aqueles que diziam tudo é infinito. Isso é pitagórico, né? Então, para Melisso, o que deveria ser infinito, a partir das ideias também de Parmênides, deveria ser, ao mesmo tempo, finito. Então, o que ele defende? Ele defende o infinito porque ele não pode ter limites, nem no tempo e nem no espaço. Se assim fosse, nós diríamos que o infinito seria o ciclo da água com as nuvens, que a nuvem ela gera água e a água gera a nuvem. E para não ser alguma coisa infinito, ou seja, melhor, se fosse finito e limitado, não poderia haver essa sublimação entre a água e a nuvem. Deveria haver uma interrupção entre um e o outro, e só faltando um não haveria o outro. Então, para ser infinito, que é o uno, agora nós entramos na questão um pouco, só voltando um pouquinho aqui, para vocês entenderem que o uno, para ele, é a unificação do limitado sobre o ilimitado. Nós falamos de uma mente, a mente, então, como dividida em objetiva e subjetiva, a mente não pode substituir um braço nem uma perna, mas pode comandar o braço e a perna. Mas a mente tem a sua característica, assim como o braço tem a sua característica, uma perna tem outra característica. E ambos fazem parte deste uno. Então, o ser não pode ter sido gerado se ele tivesse que ter sido gerado por si mesmo, sendo finito. Então, nessa questão de tempo, o tempo deveria ser limitado para o ser, assim como o ser deveria estar sendo limitado para o tempo. Isso quer dizer uma vida eterna, mas sem existencialismo.
O que não pode ter sido nem trazido, nem vindo do nada, não pode acabar sendo um nada. Ou seja, ele não existe. Ter início no fim vai além do tempo e do espaço, porque nele está o presente e o passado e o futuro não são meras coincidências, são consequências cumulativas sobre uma coisa e outra. Então, o que sempre foi e o que sempre será também estará em andamento. Então, o ser é incorpóreo, né, neste aspecto. Ele não quer dizer que seja imaterial, porque nós existimos. Ele tem que ser incorpóreo, porque o que sai daqui não pode ter forma, a menos que gere novos corpos com outras formas. Pensamento não gera, o pensamento constrói, edifica. Então, se o ser tivesse uma forma, ele teria que ser absolutamente limitado, pois a forma dos limites não pode ir além do que a limitação permite. É como colocar 100 litros de água dentro de uma caixa de água que aguenta somente a capacidade de 50 litros. Esse transbordamento de água de 50 litros que deveria sair para fora não existe, porque não existe nada além. Eu estou fazendo um quadrado aqui para indicar uma caixa contendo 50 litros, ela vai receber 100 litros, só que o que está ao redor não existe. Então, a limitação da mente, do pensamento, do planejamento, está, de acordo com Melisso, e nas ideias teóricas de Parmênides, numa crença de que o mundo, na verdade, é uma esfera. Nós pensamos como uma esfera e não teríamos, a partir daí, uma dimensão do tamanho dessa esfera. Nós não podemos dimensionar, como nós não podemos dizer a Terra é uma esfera porque eu coloco essa esfera na minha mão. Não, ela é uma esfera porque nós sabemos que ela foi vista de fora para dentro, ou seja, foi vista do espaço como sendo uma esfera, assim como nós vemos o Sol, nós vemos a Lua como uma esfera. Então, o ser em si próprio é limitado a ser uma esfera. Eu lembro, na época do Tai Chi, nós fazíamos então o movimento de esfera. Nós estamos segurando a alma, o espírito em uma esfera. E isso é milenar. Então, Melisso também defende a unidade da imobilidade do ser contra a ilusão do mundo sensível, que se apresenta como múltiplo e em constante movimento. O conhecimento sensível é falso, segundo ele, e a prova disso demonstra que, ao mesmo tempo que a coisa e a sua o seu tempo e a sua modificação tem condições extra esfera. Então deveriam existir outras esferas para adaptarem essas esferas. Então o mundo da Terra é o mundo que segue na Terra, o mundo de Vênus em Vênus, mundo da Lua na Lua, no mundo do Sol no Sol, como se fosse absolutamente verdadeiras, mas eles não se modificam pelo nosso pensamento. Eu não consigo modificar Vênus tanto pelo seu tamanho, pela sua esfera, por seus detalhes, mas eu posso ter no meu pensamento, esfericamente, uma forma de pensar que seja lógico o suficiente para que eu consiga entender isso. Então, o ser
pode não ter forma de esfera, mas é composto por glóbulos. Aí nós estamos entrando nas esferas. Nós somos esferas por dentro. E nós estamos no universo como pequenas microesferas. Então, portanto, a unidade de completude e a imobilidade existem nas esferas. Os meus glóbulos não vão sair pulsando daqui, a não ser no momento que eu for finitamente terminado. Então, o propósito dessa natureza inalterável é dizer que o argumento de uma cabeça pensante que fosse de 10 mil anos atrás seria o mesmo pensamento de uma pessoa pensante nos dias de hoje. A questão aí é cultural, ou seja, ele teria, o do passado teria se autodestruído porque ele teria se tornado um outro mediante a perenidade da eternidade da substituição e da procriação. Mesmo que seja em pequenas proporções e em pequenas medidas, né? Então, indo além, eu diria assim, é uma sentença boa de Melisso, se nada é, que coisa podemos dizer disso como se fosse alguma coisa? Sempre que foi aquilo que será, porque se tivesse de não ter sido, seria necessário que o antes de nascer fosse um nada. E se não era nada, nada poderia ter nascido. E como sempre foi, assim se torna necessário que seja sempre infinito em grandeza. E aquilo que teve um princípio e fim não é, com certeza, eterno nem infinito. Então, nós vamos terminando por aqui nosso programa de hoje, agradecendo a todos por sua paciência em poder tentar entender e traduzir esse pensamento de Melisso de Samos. Saúdo a todos e me despeço com o símbolo do Fi e até o nosso próximo programa, com muita saúde a todos. Muito obrigado. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.